Começamos, Léo? Vou falar. Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Está aqui ao meu lado o presidente do sindicato, José Severo Coelho, está com a palavra de agradecimento. Ou de bom dia, boa tarde. Está no telefone, né? Vai falar a doutora Paula, está aqui. Boa tarde a todos, boa tarde. Vamos começar a nossa live, né? Daqui a pouco o doutor Hernani está chegando aí, né? E a gente vai começar a nossa live dando alguns informes para os associados e dependentes do sindicato, tá? Temos um convênio médico com a CEMAP Saúde, em Campos Elíseos, Rua dos Tamarinos, Campos Elíseos, Duque de Caxias, Rua da Antiga 60DP, telefone de contato 2776 4460, telefone WhatsApp 97587 3606. Temos atendimento de otorrino, clínico geral e ortopedista segunda-feira. Terça-feira, ginecologista, clínico geral e dermatologista. Quarta-feira, neurologista e clínico geral e gastro. Quinta-feira, cardiologista, psiquiatra, pediatra e clínico geral. E sexta-feira, nutricionista. Léo, tem alguma coisa aí, Léo? Ainda não, Sérgio. O pessoal entrando ainda. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. A gente também temos aqui um convênio médico para todos vocês associados e dependentes. Está chegando aí o Rogério, doutor Hernani. Está chegando aí nosso amigo Rogério também, que vai participar da live aí, o nosso companheiro, trabalhador, né, vai participar conosco aqui, tá bom? Então temos também a Crisano, Primerge e Saracuruna. Doutor Hernani, quer se apresentar? Pode sentar, doutor Hernani. a cadeira de fala dela. Tá? Com licença, boa tarde a todos. Tá? Temos aí uma ótima quinta-feira abençoada para todos nós. Legal, doutor Hernani. Então, doutor Hernani, eu estava dando até um encaminhamento aqui da clínica médica, e a gente sabe que nossos associados, graças a Deus, todos já conhecem, né? E a gente temos algumas demandas jurídicas, né? Para poder falar, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, né? Eu vou deixar já para a oportunidade para o doutor já dar encaminhamento jurídico, algumas perguntas, né? De alguns trabalhadores, acho que é muito importante, né? A gente suprir esse tempo aí para falar das coisas. Com certeza, com certeza. Então, deixa eu começar aqui então no julgamento das ações coletivas. Certo. Vou começar aqui com a primeira ação coletiva, Altivale Automação, verba de decisórias. No dia 20 de março de 2025, foi publicado o acordo no Tribunal Regional do Trabalho, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Está em análise pelo jurídico do sindicato para a possibilidade de recurso. E outra ação coletiva contra a mesma empresa, Altivale Automação, referente à medida cautelar, em 29 de novembro de 2024, publicada a intimação que, diante da manifestação da Petrobras, para aguardar 60 dias. Passando esse prazo, a Petrobras será intimada para se manifestar sobre pagamentos futuros à Altivale. No dia 4 de outubro de 2024, foi publicada a intimação para a Petrobras proceder à penhora de crédito da Altivale. Em 12 de setembro de 2024, foi mantida a multa que foi aplicada à Petrobras no processo e foi intimada para informar acerca da previsão dos demais depósitos. Próxima coletiva, TFM Petro, em 19 de março de 2025, o processo foi distribuído ao Tribunal Regional do Trabalho, que fica lá no centro do Rio de Janeiro, aguardar a data para incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, Misel Engenharia, em 18 de março de 2025, conclusos os autos para despacho do juiz. Apresentado recurso extraordinário pelo Sitcom quanto à decisão que afastou a responsabilidade subsidiária da Petrobras. Aguardar o julgamento. Próxima coletiva, Perbras, contrato indeterminado, em 13 de março de 2025, reconsiderado o despacho do juiz. Aguardar a manifestação da Petrobras sobre valores que estão no processo. Foram juntados os dados bancários dos trabalhadores. Próxima coletiva também contra a mesma empresa, Perbras, referente ao contrato de parada, com 141 trabalhadores. Então foi feito o balcão virtual pelo Sitcom no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluso
com o ministro desde o dia 10 de março de 2025. Próxima coletiva, VBC Tecnologia, em 13 de março de 2025, conclui os autos para sentença, aguardar a decisão. Próxima coletiva, MECSERV, verbas decisórias, em 13 de março de 2025, recebidos os autos para incluir em pauta de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Próxima coletiva, Equilíbrio Vertical, no dia 12 de março de 2025, publicada a certidão de remessa à Coordenadoria de Admissibilidade para análise do recurso de revista por parte da Petrobras, que foi condenada subsidiariamente. Próxima coletiva, Propave atual Blaspint. No dia 7 de março de 2025, foi distribuído o processo no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento dos recursos. Próxima coletiva, Masterlogic, verbas decisórias. Em 19 de fevereiro de 2025, remetidos os autos ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do recurso do Sitcom. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Próxima coletiva, REME, em 27 de janeiro de 2025, publicada a intimação para a penhora de 30% dos proventos de um dos sócios, aguardar a resposta do INSS a respeito dos demais sócios. Próxima coletiva, Inova Rio, verbas decisórias, em 24 de outubro de 2024, recebidos os autos para incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, TS Engenharia, em 13 de janeiro de 2023, processo suspenso por recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Léo, alguma pergunta, Léo? Temos aqui já algumas interações, doutor Hernandes. Primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma live sobre mais Sitcom. Temos aqui já o Jonathan Senna, desejando uma boa tarde a todos os diretores, Dinguinha Santos. Boa tarde, senhor Jonathan. Temos aqui o Sidney Ferreira, temos aqui a Gisele Cordeiro de Deus também. Temos a Marcele Anjo, temos o Márcio Isaac, temos a Stephanie Santos, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vou deixar aqui o companheiro Rogério se apresentar, dar uma palavrinha enquanto o pessoal está entrando, né, nesse iníciozinho. Passa aqui para cá, Rogério. Nosso companheiro Rogério vai dar uma... Representa o pessoal da montagem de andame. Pessoal da montagem de andame. Dá a oportunidade aí, Rogério. Dá a palavra aí. Primeiramente, queria desejar já uma boa tarde a todos, agradecer a essa mesa maravilhosa, doutor, advogado Hernandes, doutor Paula, doutor Severo, doutor Serjão, Léo, e aqui em nome de toda a classe trabalhadora, né? Eu sou Rogério, sou montador de andaime, já queria agradecer pelo excelente trabalho que vem feito pelo sindicato, essa rádio Somar Sitcom, que é uma bênção para todos, né, em questão de informações, né, o trabalho que vem feito. Eu queria dizer que o sindicato está de parabéns, que o legado continua do nosso saudoso Mazinho, agradecer também ao Jean, ao Mauro Brito, a todos os diretores estão de parabéns, entendeu? Dizer que a luta continua, que esse é o sindicato do Brasil que mais trabalha, o sindicato mais atuante, e estamos aí com a classe trabalhadora aí, unida cada vez mais. Você que não conhece o trabalho do Sitcom, da rádio, venha nos conhecer, procure, entendeu? Eu só tenho a agradecer aqui por esse sindicato que está sempre aí ajudando os trabalhadores, fiscalizando, ajudando os companheiros, as empresas, a Petrobras também agradecer. E é isso aí, obrigado aí pela oportunidade, só tenho a agradecer a Deus primeiramente por tudo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, obrigado, obrigada. Excelente palavra. Vamos para cá. Boa tarde a todos. Vamos ter um sorteio hoje de uma cesta de chocolates da Cacau Show. A gente vai ter que tirar aqui da frente, senão vai ficar na frente do Sérgio, tá? Depois, no final, vamos fazer esse sorteio, conforme prometido na semana passada, entendeu? Eu vou seguir os andamentos
de alguns processos da MIP, tá? Porque a gente tem sido muito cobrado sobre isso. Contrato 175 Termorrio, verbas rescisórias. No dia 12 de fevereiro de 2025, a Justiça designou audiência presencial na ação de tutela cautelar antecedente para o dia 13/5, às 9h40. Neste processo, tem os valores retidos na ação civil coletiva. A Justiça designou audiência presencial para o dia 20/5, às 9h10. Estamos entrando em contato com a empresa para uma possibilidade de firmar acordo antes dessa audiência. Contrato 175 Reduc, diferença das verbas rescisórias. No dia 16 de fevereiro de 25, a Petrobras juntou no processo um comprovante na ação de tutela cautelar antecedente dos valores retidos na ação civil coletiva e na tutela cautelar antecedente. A Justiça ainda vai incluir em pauta para audiência. No dia 16 de março, foi feita a manifestação pelo sindicato que sejam transferidos os valores para a ação civil coletiva. Contrato 170 e 175 Reduc. Aviso em janeiro de 2025, verbas rescisórias. Foi distribuída a ação civil coletiva no dia 10 de março de 2025. No dia 19 de março, a partir das 18h17, a Justiça do Trabalho começou a expedir as guias do seguro-desemprego. Aí me chegou a informação aqui de que já foram liberadas todas as guias, tá? Para vocês darem entrada junto ao Ministério do Trabalho. Dos 42 trabalhadores que estão nessa ação, tá? 170 e 175. Contrato 170 Reduc, aviso coletivo em fevereiro de 2025, verbas rescisórias. Foi distribuída a ação civil no dia 18 de março, às 21h48. Repetindo, 21h48. Foi solicitada a liberação das guias, já foi deferida, tá? Essa tutela, e foi solicitada a liberação também das guias do seguro e bloqueio de valores. Estamos fazendo a planilha com os 118 trabalhadores já para liberação do seguro-desemprego, conforme está sendo feito no 170 e 175. Contrato 16380 TECAM, verba rescisória. Os trabalhadores devem comparecer na sede do sindicato até o dia 21 de março, munidos dos seguintes documentos, no caso até amanhã: RG, CPF, PIS, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, crachá, aviso prévio, todos os contra-cheques, extrato analítico do FGTS e demais documentos que tenha referente a estes contratos, tá? Eu queria falar um pouco aqui sobre o tema assédio moral no local de trabalho, tá? Depois Hernandes vai dar continuidade a alguns outros temas. Eu queria falar do assédio moral. Como é que tá aí, Léo? Vamos lá. Dando continuidade então aqui nos comentários, temos já aqui alguns. Veio uma pergunta aqui pro Dr. Hernandes. Sidney Fernandes, deixou assim, Dr. Hernandes. Dr. Hernandes, gostaria de saber se um colaborador trabalha de vez em quando como emitente e se houver algum acidente, se a empresa é obrigada a arcar com as consequências? Olá. Olá, Sr. Sidney, tudo bem? Boa tarde. Eu acredito que ele tenha falado intermitente, não é isso? Trabalho intermitente? Isso. Isso. O trabalhador intermitente, ele é seletista, como os demais, entendeu? Ele celebra um contrato de prazo determinado, um contrato de prazo determinado, contrato de experiência. Então ele tem todos os direitos dos demais trabalhadores que estão regidos pela CLT. Então, em caso de acidente por culpa do empregador, né, o trabalhador terá direito a ser ressarcido aí pelos danos, tá bom? Beleza. Temos aqui também o Ronaldo Braga desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Viu a sexta, falou que já é dela. Quem viu? Gisele Cozeiro. Gisele ganha todas. Pedro Alves diz show de bola, tamo junto. Marcele Anjo diz eu ganho hoje. Temos aqui também o Alan França Nascimento desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Alan. Júlio César Mendes desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Temos a Márcia Andrade aqui também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Richard Ferreira Coimbra, boa tarde a todos da equipe da Rádio Som Mais Sitcom.
Parabéns Boa pelo tarde. trabalho de comunicação e transparência constante aos trabalhadores da categoria representada. Opa, obrigado. Obrigada. Então, Vou falar aqui sobre o tema aqui do assédio moral. Assédio moral no trabalho é uma conduta abusiva que pode causar danos psicológicos ou físicos a um trabalhador. Pode ser cometido por meio de palavras, gestos ou comportamentos. Algumas condutas que configuram assédio moral: criticar a vida pessoal do trabalhador, desconsiderar a opinião do trabalhador, atribuir tarefas impossíveis, ignorar problemas de saúde do trabalhador, vigilância excessiva, fomentar desconfiança entre colegas, obrigar a cumprir tarefas humilhantes, espalhar boatos ofensivos sobre o trabalhador, isolar fisicamente o trabalhador. Como se defender do assédio moral? Anotar situações de assédio, conversar com colegas que possam ter presenciado a situação, reunir provas como gravações, fotos, e-mails, bilhetes e testemunhas, falar com alguém de confiança, denunciar a ouvidoria do órgão ou entidade, fazer um boletim de ocorrência na delegacia contra a empresa. A empresa deve ter processos para detectar e resolver situações de assédio moral. A construção de um ambiente de trabalho saudável é uma obrigação presencial. A gente tem presenciado muito assim no dia a dia, né? As pessoas falam sobre assédio. O assédio moral pode ser tanto contra o trabalhador como a trabalhadora. Então, qualquer denúncia podem fazer através do telefone do sindicato do jurídico, que é o WhatsApp 98486-6003. E a identidade da pessoa vai ser mantida em sigilo. O assédio moral, ele logo que detectado, a gente tem que tomar providências, entendeu? Porque pode trazer danos psicológico, físico a um trabalhador e trabalhadora. Doutor Hernandes? tem alguma pergunta ou não? Temos aqui algumas interações simples, entrando aqui decorrente. Temos aqui já o Kleber Almeida, desejando uma boa tarde a toda a diretoria. Boa tarde, Boa tarde, Kleber. boa tarde. Anjos, parabéns pelo trabalho de comunicação e esclarecimento. Boa tarde. Temos aqui a Márcia Andrade também, deixou assim, muita gente tinha que estar vendo essa live para tomar ciência das consequências sobre o assédio moral. Sim. Com certeza. Temos aqui também o Sidney Fernandes, obrigado, doutor Hernandes. Isso Opa. mesmo, saiu errado a palavra intermitente. Ah, tá legal, mas eu entendi. Por nada. Márcia Andrade deixou assim, pode levar até ao suicídio ou depressão. Sim, verdade. Por enquanto só. Obrigado, doutor Hernani. Por acaso aqui eu até encontrei um post, né, que foi feito lá no Facebook do Tribunal Superior do Trabalho, que fala sobre discriminação. E aí o tema é o seguinte, discriminar custa caro. A empresa que não respeitar a igualdade salarial entre homens e mulheres deverá pagar uma multa equivalente a 10 vezes do novo salário devido à pessoa que sofrer a discriminação. Então, segundo a Lei 14.611 de 2023, em caso de reincidência, a multa será dobrada. A vítima de discriminação também poderá buscar indenização por danos morais por meio de uma ação na justiça. E aí, quando o empregador acaba distinguindo ali salários, né? Isso. Um critério, digamos, em relação à raça, né? Quem é branco recebe um salário, quem é negro recebe outro. Então, isso é uma forma de discriminação e gera multa para o empregador. Então, os salários têm que ser iguais para trabalhos idênticos, né? Sim. Interessante. Sérgio, quer entrar aí com os convênios e com os tava- andamentos das negociações coletivas? O que acontece? Os andamentos da convenção coletiva, que toda live a gente fala, né? Ontem mesmo foi o dia da condição imobiliária, né? Dia 19, né? Onde foi entregue alguns informativos, né? Até a nossa diretora Paula, ela entregou bastante informativos nas fábricas de imobiliário de imóveis, né? Foi feriado da categoria.
E algumas pessoas estão perguntando, né? Perguntando sobre o dissídio coletivo. Então, estamos informando a todos os trabalhadores que o sindicato patronal ofereceu 50% do INPC. O INPC foi 4,17, né? Então, o sindicato patronal ofereceu, né? Então, a gente está negociando, né? Para a gente ver se a gente chega no nosso objetivo. Porque no ano passado foi 3,82 e a gente conseguimos 5%, né? Então, é uma luta constante. Na construção civil leve, né? A gente não tivemos percentuais ainda, porque, infelizmente, o sindicato patronal é meio complicado, né? O setor da construção civil, mas a gente está encaminhando uma outra proposta para ver se eles saem, pelo menos, de lá do... Está escondido. No momento não tem percentual da construção civil leve, né? E na construção civil da Reduc, né, foi encaminhado uma proposta de 70% do INPC. Entendeu? Esses foram as negociações que a gente está tendo com os sindicatos patronais para a gente ver se a gente consegue encaminhar. E acordos, né? Alguns acordos diretamente com a empresa, né? Na semana passada, eu estive fechando um acordo com a empresa BRZ, onde os trabalhadores, né, aprovaram a proposta da empresa, era de 5% linearmente, né, em todas as cláusulas que tem no acordo, né? Então, um acordo da BRZ tem hora de alimentação, né, tem PLR, enfim, tem algumas coisas, então os trabalhadores decidiram em fechar com 5%. E algumas empresas, né, estão antecipando um índice de inflação, 4,17. Né? Inclusive a empresa lá de São João de Meriti, a empresa Fibra, e eu acredito também que a empresa, tem algumas empresas que vai antecipar, né? Para não ficar aquelas coisas, porque no ano passado foi muito difícil para a gente poder fechar a construção civil leve. Fechamos em dezembro, não foi, doutor? Exato. Foi em dezembro através do Sejus, porque se dependesse do sindicato patronal, nem isso a gente conseguia fechar, né? Através do Sejus. Então a gente tem muita dificuldade de fechar a construção civil leve, né? E a gente está caminhando aí, tentando fechar alguns acordos separados, né? E a construção civil pesada, vamos ter uma reunião no dia 2 de abril, né, onde eles convidaram o sindicato para a gente poder ver se a gente consegue fechar com a construção civil pesada, que não vai ser mole não, porque a construção civil pesada a gente temos um procedimento que todo ano a gente quer discutir a tabela, que a tabela é muito pequena e a gente não consegue atender os trabalhadores todos. Então o embate todo vai ser nas tabelas. Eu acredito que a gente vai conseguir num percentual, a construção civil pesada não dá muita dificuldade em vez de percentual. O que está pegando mais com a gente, doutor Renan, né, é a tabela. Conforme o doutor tem feito alguns processos, vê que alguma dificuldade de algumas funções que muitas vezes não está na tabela. E o sindicato patronal, não sei o que acontece, que ele nunca consegue ajustar essa tabela. Então a única luta que a gente vai ter é a tabela na construção civil pesada. Entendeu? Certo. Então, esses andamentos que a gente temos aí para poder dar, a nossa advogada, a doutora Paula, ela que nos ajuda aí, porque no ano passado o mármore, mobiliário e o Junquivime, ela conseguiu, né, um percentual legal, né? Então, a construção civil leve ficou com 3,80%, então o pessoal do mobiliário, o Junquivime e mármore ficou com 5%. Ótimo. Então, é uma luta que a gente faz constantemente, né? Então a gente tem aquela luta também da Reduc, né? Que a gente sabe que a gente não tem jeito, aquela é uma luta constante, vai chegar um momento que não vai ter jeito. E na Reduc sempre a gente queria um percentual, né? Porque a categoria aquele não tem jeito, sempre é 2 dias de greve, 3 dias de greve, que o patrão está sempre, né? E é uma luta constante, né? E dizer aos nossos colaboradores, né, associados independentes, que a gente temos um convênio médico. Hoje mesmo veio alguns trabalhadores de subcontratada da BRZ querendo vir aqui botar carta de discordância, porque as pessoas vêm de outros estados, aí começa a entrar valores, né? Ele pensa que a empresa está dando porque quer, não é a empresa está dando porque quer não, porque tem um acordo e há muita briga, é greve, um montão de coisa. Aí depois que o trabalhador entendeu, aí fez a carteirinha e entendeu, porque ele vem de outros estados, pensa que o patrão, mas não é o patrão não, o patrão por força de acordo coletivo, aí eles têm que dar, entendeu? E algumas pessoas não têm, né,
aquele entendimento conforme vocês são da Reduc tem, aí eles pensam que o patrão está dando. O patrão não está dando nada. O patrão quer te dar um salário muito mal. Se pudesse, ele quer dar metade do NPC. Para você ver como é que é. Ele quer dar metade. Estou dando metade, estou dando muito bem. Vai ter que brigar, muito brigar, para poder chegar a um objetivo, né? Aí daqui a pouco o doutor Hernani, vê se faz aí, que vai no Ser Justo, vai na Justiça, para a gente ver se tem alguma coisa. Entendeu? Então é esse procedimento que eu tenho para poder passar para os trabalhadores, né, Léo? Tem mais alguma coisa aí, Léo? Temos sim, temos Edileuza Rodrigues, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Edileuza. José Ricardo deixou duas Boa interações. tarde. Deixou assim, ó. Boa tarde a todos, Boa a paz do tarde. Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todos os integrantes do sindicato e colaboradores. Depois ele deixou outro comentário assim: a inflação divulgada, porém mentirosa, é de 14,35. Sim. Sempre assim mesmo. A gente sabe se a gente for pelo IBGE. Depois o doutor Hernani vai dar uma... Entendeu? Por essa pergunta aí que é muito importante, né? Porque a gente sabe que o IBGE ele dá... Mas chega na hora, né? A própria justiça, né? Rogério, né? Rogério, Sim. No ano passado, né? A gente na mesa em dezembro, a própria juíza falou, se vocês quiserem deixar abolido, pode deixar, mas eu não vou dar mais nem menos que o INPC. Entendeu? A juíza falou. Entendeu? Só para responder o companheiro aí. Porque muitas vezes a gente fala porque a própria justiça já fala. Não foi isso, doutor Hernani? Exatamente. Ela fala Mas a dúvida dele, Entendeu? é assim, faz total sentido, porque assim, provavelmente ele está levando em consideração os alimentos. Não, sim, E realmente, assim, a inflação dos alimentos passou tá terrível, do que tá. está medido aí no INPC, no IPCA, inclusive. Não é. Né? Mas aí esses índices eles englobam vários produtos e vários serviços, entendeu? Aí a média acaba ficando nessa que é divulgada pelo IBGE, mas a inflação dos alimentos realmente Tá terrível, a é gente exatamente sabe. o que ele mencionou. Porque quando a gente vai falar de dissídio coletivo, não adianta a gente ficar muito trabalhador, não, a gente, porque a própria justiça falou, a juíza falou. Então, como é que você vai fazer? Eu não posso ficar enxugando, não, eu tenho que falar a realidade, companheiro, é assim. Entendeu? Porque o movimento sindical tem que fazer, porque chega na justiça, aí o trabalhador, não, eu consigo não sei quanto. E chega na hora, você não vai conseguir. Você pode deixar o dissídio lá. Se a gente deixa o dissídio, até hoje estava lá, não estava? Sim. Mas ela já falou, não ia dar nem mais nem menos que é o dissídio. Então é complicado. É isso que eu quero só para explicar para o companheiro, para ele entender. Entendeu? Não estou sendo radical, não. Só estou falando para o companheiro. Eu sei que a gente vai no mercado, a gente sabe. Entendeu? A dificuldade que a gente tem, mas eu estou falando a realidade. Temos o Eduardo Reis desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, tarde, Eduardo. Boa tarde. Temos o Kleber Almeida perguntando se vai ter alguma pega de currículo. Aí eu vou responder. O que aí o doutor Hernando, ele sempre eu pergunto ele sempre me defende. A Assembleia é soberana. Isso aí desde lá do tempo do nosso saudoso Mazinho, que a Assembleia decidiu. Qualquer assunto, né, principalmente de entrega de currículo, tem que ser ali no estacionamento da Reduc. Aqui a gente não pode falar nada. Até o trabalhador fica chateado. Mas a Assembleia é soberana, entendeu, doutor Hernando? Então, a gente não pode publicar nada. Mas só para esclarecer, o que ficou definido na Assembleia, só para dar conhecimento? Não, ficou definido que qualquer informação, principalmente de entrega de currículo, tem que ser lá, todo dia o trabalhador tem que estar lá às 5 horas da manhã, não é isso, Rogério? Isso aí. 5 horas lá na Reduc para poder dar informação. Até porque o que chega pra gente é que a empresa, às vezes, solicita, às vezes, um dia antes do sindicato. Então, Entendeu? é Aí a gente não pode, Entende? entendeu? É esse procedimento. Eu sei que é muito difícil, mas tem pessoas que todo dia eu vou lá na Reduc, todo dia tá lá. Tá lá. Entendeu? É dificultoso, mas entendeu? É alternativa. Né? Entendeu? É alternativa. Porque, eu tô todo dia aqui, entendeu? Então é difícil para algumas pessoas, mas o que a gente pode fazer, né, Rogério? É a luta, Não tem jeito, entendeu? Mais alguma pergunta? Sim, temos o Clésio de Faria desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Clésio. Boa tarde, seu Grande Clésio. abraço. Boa tarde, companheiro. Temos aqui também a Marcele Anjos. Parabenizar ela, que ela está nos prestigiando no horário de almoço dela. Está aqui assistindo. Obrigada, a live. Marcele. Um abraço aí para a companheira Marcele. Marcele, Temos aqui obrigada. Abraço, senhora Marcele. Deixa assim, a doutora Paula, obrigado por tudo que vem fazendo para ajudar as mulheres. Obrigada a vocês. Para mim é um Obrigado. prazer sempre. Temos aqui também Jusley Lopes.
Tamo junto, Sitcom. O melhor sindicato de todos os tempos, sempre lutando pelo melhor dos trabalhadores. Obrigada. E por último temos também Suelen Marcelo, deixou assim, ó. Mas como o trabalhador vai estar lá se vocês não divulgar? Não, o que acontece? Quando eu sou trabalhador também, né? Então, a gente está desempregado, né? A gente tem que correr atrás. Então, ali é uma área da Reduc, uma área que todo mundo quer trabalhar, graças a Deus tem um bom salário, tem alguns benefícios, todo mundo quer ali. Então, não tem jeito, né? A pessoa é caldeireira, é montador de andaime, é várias funções, então, enfim, tem que estar todo dia ali, não tem jeito. Ainda tem aquela questão do trabalhador local, né? Entendeu? Entendeu? Aí fica aquela situação que não tem como, entendeu? As pessoas aí foi decidido em mês de assembleia e as pessoas têm que estar lá, então, entendeu? É difícil para algumas pessoas, mas, entendeu? A Assembleia é soberana, não é isso, doutor Hernandes? Sim, os próprios trabalhadores decidiram Dessa forma. esse procedimento, né? Então a maioria decidiu por todos, né? E o que ficou definido foi exatamente o que o senhor acabou de mencionar. A Sueli deixou outra opinião assim, Sérgio. Tem que divulgar. Não importa quantas pessoas vão estar lá, o acordo é 70% daqui e 30% de fora. Está na convenção. A convenção fala em 80%. Não, a convenção fala em 80%. Fala 80%. Da Reduc, contratação local, 80%. 80%. É o que está na convenção. Ela fala em 80%. Eu estou vendo a companheira, é uma companheira que é de luta, né? Mas eu relembro, né, do saudoso Mazinho. Quando tem uma situação dessa, a companheira está convidada. Quando o caminhão estiver lá, tiver as pessoas lá, ela pode relatar a posição dela. Sim, claro. Entendeu? O nosso saudoso Mazinho cansado para ter uma posição, fala lá na Assembleia, que de repente pode mudar. Entendeu? Mas você tem que falar, porque a Assembleia é soberana. Se no dia de Assembleia você vai lá e coloca a sua opinião. Entendeu? Porque onde tiver a quantidade de trabalhadores. Isso aí eu aprendi muito com ele. Entendeu? Sério, não, daquele jeito. Não embate mais não. Se quiser falar na Assembleia, falar na Assembleia. Coloca a sugestão, a sugestão que quer, não sei mais o que. Se tiver aprovação. Se tiver aprovação. Aí né? modifica. Muitas vezes eu me lembro que chegava alguns trabalhadores, teve uma entrega assim, e eu não consegui. Aí ele chegava e falava, fala aí, não carro de som suspensão. Muitas vezes o cara falava e o pessoal que estava lá aprovava. Não, pega com fulano, o cara, né? Eu acho que é tudo democrático. É democracia, né? É democracia, entendeu? Nem falar que a pessoa está engessada, não. A pessoa, se quiser, ela entra no carro de som e joga a proposta dela. Se vai ser aprovado ou não, a gente não sabe. Isso, os trabalhadores que vão decidir. Tá certo, Léo? Beleza. Tá? Temos aqui também a Cláudia Lu, desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde, Cláudia. Temos também a Josiane Coutinho, desejando Boa tarde, uma boa senhora tarde a Josiane. todos. Boa A tarde. Dindinha deixou assim, ó. Espera só um minutinho, deixa eu comentar tudo. O instituição é democrático e foi votado em assembleia e decidido pelos trabalhadores não divulgar. Estava no dia da votação. Foi o comentário da Dindinha. Lindinha, obrigada aí pela ajuda. Boa tarde. Boa tarde. E a Marcele deixou assim também, ó. Exatamente, Sérgio, parabéns. Obrigado, boa tarde. Como estamos no nosso mês, né, de março, mês das mulheres, apesar que nossos dias são todos os dias, né? Sim. Tem alguns temas aqui importantes para a gente estar abordando. Seria direito à privacidade. As empresas são obrigadas a instalar vestiários com armários individuais privativos às mulheres, quando seja exigida a troca de roupa nos termos do inciso 3 do artigo 389 da CLT. Ainda no tocante ao direito à privacidade, é vedado ao empregador proceder revistas íntimas nas funcionárias do sexo feminino, conforme o artigo 373-A do mesmo diploma legal. Proibição de exigência de exame de gravidez para contratação. O empregador não pode exigir exame de gravidez ou esterilidade para contratação ou permanência no emprego, nos termos do artigo 373, inciso 4 da CLT. Proibição de discriminação de qualquer natureza. É vedado ao empregador recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação
familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível nos termos do artigo 373A, inciso 2 da CLT. A proibição é estendida para anúncios de vagas de emprego que especificam o sexo, bem como a proibição de promoção baseada nesse tipo de critério, com base no inciso 1 e 3 do mesmo artigo. Com base nisso, eu queria lembrar aqui de uma situação que foi falada até na última Assembleia, porque teve uma entrega de currículos, né, na Redu, que não tinha caixa para mulheres. Aí na última Assembleia eu estive falando lá que a gente voltasse com isso, entendeu? Ter caixa, porque a mulher, ela não pode ter distinção de função, de cargo, nada no local de trabalho. Então, eu estava lá na segunda-feira, que foi entrega de currículos, e vi que as caixas já voltaram. Então, já temos caixa do sexo para o sexo feminino lá na refinaria, tá bom? Isso aí foi pedido, pedir diretamente a Petrobras, às empresas, para que isso fosse adotado novamente. Doutor Hernandes? Então, voltando àquele tema, né, da inflação, é importante a gente estar nesse momento aí de negociação coletiva, né? Claro. Então, foi no dia de ontem, aconteceu a reunião do Copom, né? O Copom, ele trata sobre o quê? Política monetária brasileira. Então, verifica ali a questão de inflação a fim de tomar medidas, né? E aí ontem teve a reunião, né, do Copom, que é um órgão do Banco Central, e elevou a taxa de juros da Selic para 14,25%. Isso é para quê? Para, assim, desacelerar o consumo. O principal objetivo é esse. Então, assim, a pessoa não vai tomar mais empréstimo, tanto pessoa física como jurídica, né? Isso impacta no crescimento, né, da economia, mas é uma medida para desestimular o consumo e fazendo com que os preços reduzam, né, dos produtos e dos serviços. Então, essa medida foi tomada ontem, né, o Copom elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual e hoje está em 14,25%. É uma medida aí do governo para poder frear a subida da inflação e buscar a redução da inflação, tá bom? Então, é bom que a gente comente sobre isso aí, que o governo também está atuando aí para poder reduzir a inflação, tá bom? Porque já está bem elevada mesmo, né? E aí a perspectiva de inflação é de uma janela que seja considerada razoável, é que fique em 1,5 a 4,5, e a inflação já está passando disso. Então o governo já está agindo dessa maneira para poder conter aí essa subida da inflação. E aí, Léo? Tem alguma pergunta? Temos aqui algumas interações, dando continuidade. Sidney Fernandes deixou assim: só ir para a correria, que vão começar a compreender e é feito luta. Seria muito fácil ficar em casa esperando essas notícias. Foi o comentário do Sidney. Valeu, Sidney. Temos aqui também a Meire Silva. Uma excelente tarde a todos. Boa tarde, Boa Meire. tarde, Temos aqui a Márcia Andrade, parabenizando a doutora Paula pelas falas. Obrigada, Temos aqui Márcia. a Marcele Nobre, está chegando agora, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, igualmente. No caso, aquela pessoa que estava, Suelen Marcelo, no caso é Marcelo. Aí ele deixou outra interação aqui assim, ó. Só um minutinho. É Sueli ou Marcelo? É porque o perfil tá com o nome dos dois. Isso. Aqui quem está falando sou o Marcelo, acompanhando tudo e sei como que funciona e divulga para saber. Ele deixou assim, ó: Paula, sou o Marcelo, tá errado, pega de currículo e não divulgar, atrapalha outros pais de família. O comentário que ele deixou. Marcelo, deixa eu te falar, a gente pode estar vendo na nossa próxima assembleia, você está procurando a gente, e a gente tentar mudar isso, entendeu? Então, aqui,
Todo mundo pode expor suas opiniões, entendeu? A gente pode estar levando isso. Procura a gente lá na Reduc e a gente vai estar levando isso para todos lá para votação. Tá ótimo? Tenha uma boa tarde, querido. Ele deixou outra interação, só para não deixar sem nenhuma Resposta. sem nenhuma resposta. Mazinho sempre divulgou e ele tinha coragem, jogava o áudio nos grupos e pronto. Aquilo que eu tô te falando, isso tem que ser conversado, entendeu? Então a gente tem que levar isso para a categoria. Aguardo você lá, Marcelo. Boa tarde, querido. Temos aqui também a Marcele Nobre. Estou na portaria quase todos os dias, na luta. Temos aqui também o Jean Felipe, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, por enquanto só. Então é isso aí, Léo. Tá chegando na hora do sorteio? Sim. Sorteio. Hora do sorteio, né, irmão? Nossa, essa cesta está bonita, hein? Ah, Quem uma ganhar? apresentação aí para a nossa doutora Paula. Aí, ó. Apresentar aí, ó, ao sorteio hoje aí, ó. Entendeu? No centro da Cacau, Sexta da Cacau Show. É isso aí. Lembrando que só participa o pessoal que está presente ainda na live. uma homenagem Quem saiu, homenagem, e não. Pode pôr na frente. homenagem ao É o semana. nosso presidente aí que vai tirar o nosso presidente aí. ó. Esse sorteio especial de hoje é uma Deixa eu homenagem. rodar nosso presidente José Severo. Pode ir lá, Léo? Mas, Pode ir lá. e esses que estão aqui? Roda aí, É que Léo. ainda não tirou, né? Pode rodar, Léo. Presente. O número sorteado é o número 05. O número sorteado, repetindo, 05. 05. Marcele Ah, Anjos. é que você falou, hein, companheira Marcelo? Marcele. Meus parabéns, Parabéns, amiga. Marcele Anjos. Agora tem que E mandar ela só um entrou na alô. live falando, hoje eu vou Dá um ganhar. alô. Vou dar um alô. Pensamento Pega positivo. comigo amanhã lá na Reduc. Ela vai dar Marcelo. Tem que deixar eu Tem que ver. deixar o Alan com ele. Marcele Anjos já tá aqui. Ah, já tá, meu filho. Ela já entrou Ficou na até o live final. falando. Parabéns, meus Meus parabéns. parabéns. Parabéns, Marcelo. Não, eu entrego ela. Meus parabéns, Marcelo. Marcele Anjos está aí desde o início aí acompanhando. Foi a vencedora de Meus hoje. parabéns, você merece. Coloca ali. Aí depois tem que perguntar se ela quer. Aqui é Ah, Paula vai levar na Aqui é o númerozinho. A Paula vai levar na Reduc, né? Amanhã eu levo pra ela lá na Reduc. 05. Então esse é o nosso encaminhamento, né? Temos nosso montador de andaime. Isso aí já tem carregado, supervisor, já manja, já é antigão na área do andaime, né? Isso é É verdade. legal. E é importante, né? Sempre um trabalhador está aqui na nossa live, né? É um prazer, né? Da gente aqui do sindicato ter um trabalhador para poder estar conosco aqui, que a gente procura o máximo, né? Ser aquela pessoa de olhar no olho. Hoje eu estive lá na Educa, né? Aquela massa, todo mundo se cumprimenta, né? É importante pra caramba. A diretoria toda lá maciça, né? Nosso companheiro Jean também tem feito um bom trabalho naquele lugar, né? Nosso companheiro Fábio, tem o José Ailton, tem o Romualdo, tem o Maurão, né? Eu também estou lá, tem a companheira doutora Paula, tem o nosso presidente José Severo, que ele fica mais na manutenção aqui do sindicato, né? A manutenção é com ele e a gente está compondo aquela nossa diretoria, né? Sempre composta aí, querer o de melhor para os trabalhadores, né? E hoje a doutora Karina ela teve um probleminha, a doutora Karina sempre vem com alguma, acredito que outra quinta-feira ela vai estar aqui conosco, tá? Para poder ver. Né? Se você também quiser comparecer, não tem problema. Aqui, os trabalhadores que quiserem é só se manifestar, porque aqui o nosso estúdio é muito pequeno. Né? sim. Aí as pessoas já podem chegar Verdade. e, né, eu quero participar, eu quero falar. É importante, né, doutor? Isso. E tem algumas pessoas que sempre acompanham, né? A live, né? Sidney Fernandes, né? Isso, sim. né? Márcia, né? Bem. Tem outros. Marcelo, Marcelo. Gisele. Então elas Gisele, podem. elas podem, todos estão convidados Estão a convidados virem aqui a participar, a participar da live, né? Trabalhando ampliar Né? o estúdio.
Eu Semana vou que vem tornar- é a última do mês da mulher, né? Sim, semana que vem tem outro brindezinho aí. Aí, ó. Então, o pessoal que tá assistindo aí já fica ligado aí, ó, pra semana que vem. mês, Semana né? que vem tem mais, hein? Aí, tá vendo aí, Ao ó. longo do mês, é um mês integrado da mulher. Sim, sim. Doutor Hernandes sempre tem aquela qualidade jurídica, eu sei que o doutor sempre tem aquela qualidade. Só para não deixar também o pessoal sem retorno, o Charles Luiz deixou assim: boa tarde a todos. Boa Tem tarde. alguma novidade Boa tarde, sobre o processo Misel Engenharia e Isso. Petrobras? Já vou passar aqui. Deixa eu passar. Qual o nome dele? É o Charles Luiz. Boa tarde, senhor Charles Luiz, tudo bem? Então, Misel Engenharia Coletiva, Misel Engenharia, no dia 18 de março de 2025, o processo foi concluído para despacho do juiz e foi apresentado o recurso extraordinário pelo Sitcom quanto à decisão que afastou a responsabilidade subsidiária da Petrobras. Então, agora vamos aguardar o julgamento desse recurso que foi apresentado pelo sindicato. Beleza. Pastor Gerando Silviano deixou assim: ó. Boa tarde, como está o andamento da MIP 170? Como eu já havia dito, 170, pessoal que saíram em janeiro, já foi expedido o documento das guias do seguro-desemprego. Tem que enviar ao sindicato para pegar. Agora, se for um 70 coletivo que saíram em fevereiro de 2025, foi distribuída a ação no dia 18 de março. Já foi solicitada a liberação das guias, já foi deferida a tutela. Então, a gente já está fazendo a relação para a liberação das guias para estar informando ao juízo. E já foi pedido também o bloqueio de valores. Aí você tem que ver em qual desses dois contratos, 170, você se encaixa. Boa tarde, querido. Edileuza Rodrigues, parabéns, doutora Paula, pelo comprometimento conosco, trabalhadores. Obrigada, Edileuza. Boa tarde. Marcele Anjos, parabéns a vocês pelo trabalho que vem fazendo pelos trabalhadores, empregados e desempregados. A união faz a força e estamos aqui para somar com vocês. Obrigada, Obrigado, Marcele. Muito obrigado, obrigada. Só Marcele. tenho a agradecer. Richard Coimbra deixou assim, ó. Fica a sugestão, precisamos trocar o estúdio de lugar para aumentar e começarmos a fazer o podcast, vai bombar. Eu falei isso agora. Verdade, É, vamos ter aqui. que Isso ver aí. isso sim. Temos que Com ampliar. certeza. Uma mesa, né? Marcelo Melo deixou assim, uma boa tarde a todos. Estou querendo fazer uma pergunta. Vai ter eleição ainda? É Marcelo o nome dele? Isso. Marcelo, boa tarde. O nosso processo de eleição, ele está suspenso, tá? Então, nós vamos ter audiência no mês de julho. Então, no momento, não tem nada previsto para eleição ainda não. No momento, não. A definição da justiça, né? Definição da justiça. No caso, Marcelo, aquele perfil deixou outra interação assim, ó. Sergião, sua resposta não está correta. Ficou acertado de boca. Não divulgar pega de currículos. Mas seja verdadeiro. Aí é justo não divulgar que vai pegar currículo? O companheiro, a gente não é de boca, né? O companheiro muitas vezes na oportunidade não esteve lá na Reduc, né, Rogério? Não Né? conhece. O nosso saudoso Mazinho, que a gente tenta prezar sempre, que ele deixou aqui, que ele foi o tremendo fundador aqui do sindicato, e a gente não vai sair da linha. Sim. Então essa assembleia ele estava na assembleia, ele fez a assembleia, né? E o pessoal votou. Porque muitas vezes o companheiro vem agora, pensa que é de boca, não é de boca, companheiro. A assembleia é soberana. Teve esse dia da assembleia. Então a assembleia, entendeu? Eu não estou aqui falando em verdade, não, companheiro. Estou falando que a assembleia é soberana, não é isso, doutor Hernandes? Sim, com certeza. Podemos até dar a palavra ao companheiro aqui, né? O senhor Rogério, montador de andaime, Isso. que está sempre lá, que já trabalhou lá na área da Reduc, acompanhou a Assembleia e Isso. pode dar até uma explanação aqui do que Responde aí, aconteceu Rogério. na Responde Assembleia. deixa ele aparecer aqui. E aí no final ele vai também dar uma oração aqui pra gente, tá bom? Ele vai sentar, deixa ele Vai sentar aqui. aqui, vai sentar O aqui. Rogério vai esclarecer pro companheiro aí. O que aconteceu na Assembleia? Isso. O que foi tratado? Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez agradecer aí, parabenizar todas as mulheres pelo mês, parabenizar
parabenizar a colega Marcele, que estive trabalhando com ela na empresa Osmose aí, parabenizar a doutora Paula pelo excelente tema, por sempre estar correndo atrás aí pelas mulheres, entendeu? Porque muitas vezes eu acompanho lá o dia a dia as mulheres que às vezes saem cedo de casa, às vezes deixam seus filhos, seus afazeres, e nem sempre tem oportunidade. Às vezes a empresa vem e traz outras mulheres que não estão ali na luta ali. E respondendo o colaborador aí, entendeu? Eu mesmo estive presente no dia lá do nosso saudoso Mazinho e dizer para ele que talvez ele, não sei se ele acompanha, mas tudo que é decidido lá na Assembleia é votação. E somos nós trabalhadores que decidimos. Isso sim foi decidido, entendeu? E até uma coisa que nós estamos esquecendo aqui, que na época também acontecia muito, quando tinha esse negócio de divulgação, existia muito fake news. Às vezes a pessoa mandava um áudio dizendo que ia pegar currículo, às vezes a pessoa faltava emprego. Eu sei porque vinha gente de Angra, de Macaé, entendeu? E às vezes chegava ali, era um fake news, entendeu? E aquilo não acontecia. Então foi os trabalhadores que decidiram, entendeu? Então é isso aí. Queria agradecer a todos e já pode... Sim, deixa eu ver aqui. Podemos fazer a oração? Vou estar fazendo uma oração aqui, pedir a Deus para continuar abençoando essa rádio, essa instituição maravilhosa, que é o Citicom, independente da sua crença, da sua religião, mas saber que nós temos que ter fé, pedir também às empresas que venham abrir, dar oportunidade a todos os trabalhadores, que venham abrir a porta de emprego para todos nós, entendeu? E pedir para continuar guardando e abençoando esse sindicato e todos nós. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, já te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por essa rádio, essa instituição. Primeiramente, queria pedir perdão dos nossos pecados, atos, palavras contrárias, Senhor. Que venha continuar guardando, Senhor, cada um aqui, Pai, dessa instituição, desde o auxiliar de serviços gerais até o mais alto, até o presidente, Senhor. Abençoa, Pai, essa instituição, abençoa a Reduc, abençoa as empresas, abençoa cada trabalhador desse Brasil, Senhor. Continua nos guardando, Pai. É o que pedimos, Senhor. Já te agradecendo em nome de Jesus, Senhor. Agradecendo essa oportunidade, Pai. Toca também, Senhor, no coração, Pai, daquelas empresas que vêm abrir porta para nós trabalhadores, Senhor. E que venha abençoar cada um nessa manhã, nessa tarde, meu Deus. E dizer, Pai, pedir também, Senhor, já nesse momento, se tiver alguma coisa tramada contra cada um, Pai, qualquer um dessa instituição, Senhor, que venha cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço nessa tarde, unindo a minha oração com o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Boa tarde. Obrigado, Rogério, tá? Por essa oportunidade maravilhosa, né? Abençoando aí nossas vidas através de Jesus, né? E agradecer, já chegou a nossa hora, né? E dizer para o companheiro não ficar chateado, tá? Que as coisas vão acontecer, tá, companheiro? Porque quando a gente mal pensa, é igual processo, né, doutor? Aí a pessoa esquece, né? Aí geralmente esquece. Aí muitas vezes, quando a pessoa mal pensa, o processo dela saiu. É assim o emprego também em nossa vida, né? Quando a gente pensa que não vai acontecer, aí é que as coisas acontecem. Então, o companheiro não precisa ficar chateado, não, tá? Que as coisas vão acontecer para a sua vida, para a sua família e tudo vai mudar, tá bom? Tá legal? Muito obrigado, vou dar um agradecimento aí a vocês e todo mundo participa na próxima quinta-feira. A doutora Paula, nossa diretora aqui também, vai trazer sempre uma lembrancinha legal, né? Para poder prestigiar e, independente disso, para a gente poder conversar, tá? Em
Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima aqui. Até a próxima. Boa tarde. Rogério, obrigado, tá?